vamos dar início a mais aqui uma edição no Notícias de Franca, no portal Notícias de Franca, dessa cobertura que nós estamos fazendo das eleições de 2024, entrevistando os candidatos e candidatas que se apresentaram para o pleito de 2024. Essa é uma contribuição do Notícias de Franca para que a população conheça o plano de governo dos candidatos, conheça quem são os candidatos que querem governar Franca a partir de 2025. E hoje nós estamos recebendo aqui com muita satisfação o Guilherme Cortes. O Guilherme, que é atual deputado estadual, não é? É o candidato do PSOL numa coligação com a Rede, com o PDT, e tem como vice a ex-vereadora Bel Guimarães. E hoje nós então vamos entrevistar o Guilherme, ouvir um pouco dele, né? Quais são as suas propostas, não é? Por que ele decidiu ser candidato, enfim. Não é? Nós vamos com esse bate-papo conhecer um pouco do seu plano de governo, que eu já tive a oportunidade de olhar e quero parabenizá-lo, porque é um plano bem elaborado. Mas vamos discutir aqui os detalhes, né? Então, primeiro, Guilherme, eu vou passar a palavra já para você fazer a apresentação. Quem que é o Guilherme Cortes? Porque a cidade tem 370 mil habitantes, né? Você é uma pessoa jovem, mas nem todos, né, são conhecidos, mesmo você já tendo um mandato de deputado, já está atuando na política em Franca, já foi candidato a vereador, né? Então, mas eu lembro quando eu fui candidata a prefeito, eu achava que o meu mandato de vereador, eu era uma pessoa conhecida, e na verdade isso foi acontecendo durante a campanha eleitoral. Então eu vou passar a palavra para o Guilherme dizer quem é Guilherme Cortes. Oi, Gilmar. Primeiro eu quero agradecer muito essa iniciativa de vocês, o Notícias de Franca. E sua em particular, você é uma pessoa que eu respeito, admiro muito. E é um prazer estar aqui conversando com você e tendo essa oportunidade de apresentar mais do Guilherme e mais do que a gente quer fazer pela cidade. Concordo com você. A exibição que a gente tem numa candidatura para prefeito, ela é incomparável. Então tem muita gente que, mesmo eu tendo sido eleito deputado estadual, ainda não conhecia o nosso mandato. E a campanha tem sido uma oportunidade da gente mostrar o que a gente tem feito. Meu nome é Guilherme Cortes, eu nasci em 97 em São Paulo, me mudei para Franca para estudar Direito. Sou filho de 2 publicitários e sou formado em Direito na Unesp, advogado, mas também dei aula em cursinhos comunitários da cidade. Desde criança eu sempre me interessei por política. Logo no ensino médio, ainda na escola, comecei a me envolver com o movimento estudantil, fui do Grêmio, participei de vários movimentos e me filiei no PSOL. Não com a pretensão de ser candidato naquela época, porque naquela época eu tinha 16 anos ainda, nem imaginava que isso ia me levar a disputar uma eleição, virar deputado, que dirá prefeito, mas por ver compatibilidade com o que eu pensava e ainda penso para o mundo. O PSOL é o único partido ao qual eu fui filiado. E quando eu me mudei para Franca, para vir fazer Direito, aqui na Unesp, essa militância se desenvolveu. A gente, no movimento estudantil, teve à frente de vários movimentos contra a reforma da Previdência, pelo meio ambiente, em defesa da população LGBT aqui. Isso acabou me dando, eu acredito, alguma projeção. Porque em 2020 eu fui candidato a vereador, uma campanha muito simples, como foi aquela sua primeira campanha e a da Bel lá atrás. E quando ninguém dizia que a campanha de uma pessoa que não nasceu em Franca, que estuda na Unesp, que defendia as pautas que a gente defendia, seria abraçada na cidade, a gente acabou sendo a 4ª candidatura mais votada. Infelizmente não foi o suficiente para a gente tomar posse, porque o partido naquela eleição não fez o quociente, mas isso deu uma legitimidade e deu um enfoque nas pautas que a gente defendia na cidade. Eu lembro de ir na Câmara, na sequência dessa eleição, e falar que a nossa votação era um recado para os vereadores de que as pautas que nós defendíamos não iam ficar de fora de espaços políticos como aquele por mais muito tempo. Não sabia que ia ser tão rápido, porque 2 anos depois eu fui candidato a deputado estadual, mais uma vez sem apoio do partido, não tinha sequer mandato de vereador, não é? Então ninguém dava nada, mas com muita luta, muita sola de calçado, trabalhamos muito, uma campanha muito simples, mas muito autêntica. Tive 45 mil votos e fui eleito deputado estadual para representar Franca e o estado lá na Assembleia. E nesse 1 ano e meio a gente tem feito muita coisa que eu me orgulho. Claro que é um desafio ter toda essa responsabilidade de ser deputado estadual tão jovem, representar uma cidade inteira
em uma região lá na Assembleia, mas tenho muito orgulho do que a gente conseguiu fazer. Em 1 ano e meio, Gilmar, a gente apresentou mais de 70 projetos de lei, aprovei mais de 2 leis, que só a título de comparação é a mesma quantidade que o Bolsonaro aprovou em 28 anos que ele foi deputado federal. Em 1 ano e meio conseguimos trazer quase 9 milhões de reais para a cidade e agora aceitei esse chamado para ser candidato a prefeito. E aí vem uma pergunta, Guilherme, que eu não posso deixar de fazer. Assim, o que te motivou a ser candidato a prefeito uma vez que você foi eleito deputado, né? Quer dizer, eu sei que assim, uma coisa independe da outra, o fato de você ser deputado não tira o direito seu de ser candidato a prefeito, tanto é que você é candidato. Mas assim, por que você tomou essa decisão de disputar a prefeitura de Franca? O que te levou a isso? Muitas pessoas pensam, Gilmar, é bom a gente poder responder isso, que eu não gosto de ser deputado, que eu não dei conta de ser deputado. Pelo contrário, eu amo ser deputado e o maior orgulho da minha vida foi ter sido eleito por 45.094 pessoas para isso. E como eu disse, tenho muito orgulho do que a gente fez em só 1 ano e do que a gente tem feito. Meu mandato é seguramente um dos mais atuantes da Assembleia. A gente aqui em Franca... Você é o mais novo da Assembleia? Tem o deputado mais novo, por incrível que pareça. Mas Franca, que sempre esteve acostumado com deputados que, na verdade, só faziam um trabalho eu chamo de despachante de emenda, eu acho que o nosso mandato ele é inovador nesse aspecto, porque é um mandato muito combativo, muito atuante, que fiscaliza. Agora, nessa luta recente contra a privatização da Sabesp, reconhecidamente, meu mandato foi o que mais combateu a privatização da Sabesp. Por que, então, ser candidato a prefeito? Primeiro, porque eu não estou perdendo meu mandato. Isso, muita gente tem essa dúvida, se eu tive que renunciar. Continuo sendo deputado estadual, a única questão é que agora eu tenho que dividir, acabo me cansando mais, né? Porque eu tenho que fazer a campanha e manter o nosso mandato com a mesma atenção de sempre. Qual que é a questão, Gilmar? Franca é a cidade onde eu escolhi morar. E eu tenho muito orgulho dessa cidade, muito carinho por essa cidade. Franca esse ano está completando 200 anos. E quando a gente olha para esses cenários dos 200 anos, a gente vê que Franca está numa situação de estagnação. Não é? Que uma cidade com mais de 350 mil habitantes, uma cidade que é um polo industrial importante, é uma cidade que está perdendo a sua relevância no estado de São Paulo, no Brasil, com as fábricas indo embora, uma cidade de uma classe trabalhadora ativa e que fez o nome da cidade no país. Hoje, cada vez mais os nossos sapateiros, primeiro, cada vez você tem fábricas menores, né? E os nossos sapateiros cada vez são empurrados mais para informalidade, para trabalhar sem carteira assinada na garagem da própria casa, costurando ou chanfrando sola de sapato, na garagem de casa, sem nenhuma garantia de quanto vai ter no final do mês. Para nossa juventude, que nós dialogamos bastante, Franca virou uma cidade sem oportunidade. Então muita gente quer ir para Ribeirão Preto, quer ir para São Carlos, para Araraquara, para Campinas, para São Paulo, porque não vê oportunidade aqui. E quando você olha para o cenário da disputa, você vê que quem está à frente são as mesmas pessoas que são candidatas, algumas desde a época que você foi eleito vereador lá atrás, e que mantém a mesma visão de pensar a cidade, que não é uma cidade que se projeta para o futuro, para enfrentar os desafios do nosso tempo, para discutir pautas que hoje são emergentes e são importantes. E numa construção do nosso campo na esquerda, a gente buscou juntar os nossos partidos numa candidatura única para que a gente tivesse mais chance de emplacar. E porque, desde o final do seu governo, a esquerda foi para uma posição secundária no debate aqui na cidade, deixou de conseguir protagonizar a disputa. E esse ano a gente viu que a gente tinha essa possibilidade. Então, me lancei candidato por hoje ter um mandato como deputado e naturalmente ter mais visibilidade pelo mandato que a gente tem, para tentar protagonizar essa disputa, levar o nosso campo a voltar a apresentar com viabilidade um projeto para disputar a cidade e principalmente para pensar no futuro de Franca, um futuro que é claro que contemple que seja construído junto com a população mais pobre, que é quem mais sofre hoje. Então, já entrando nesses desafios que nós precisamos, né, enfrentar aqui para garantir Franca uma cidade de qualidade de vida, eu acho que todos pensam isso, os programas de governo quase todos de alguma maneira relatam isso em diagnóstico e em propostas, né? Mas eu começo aqui, Guilherme, com uma questão que está intrigando hoje, né? Não só Franca, mas o Brasil, né? Do Iapoque ao Chuí, que é a questão climática. Sim. E é verdadeiramente do Iapoque ao Chuí, porque nós tivemos uma enchente sem precedentes na história no Rio Grande do Sul. E hoje o norte do país, nós estamos vendo barcos encalhados, e aqui nós vivemos todo esse problema das queimadas, né? E vários dias sem chuva. Então,
Nós sabemos que existe o negacionismo em relação à questão ambiental. Você, inclusive, teve um bate-boca com um dos responsáveis o ecocida, por isso, né? Que foi lá o Salles durante a sua campanha, né, de deputado, questionando ele sobre a questão de que era preciso deixar a boiada passar. E, pelo jeito, isso tudo está... Não só Passou. isso, mas nós estamos vivendo essa consequência. Aí eu te pergunto, o que um prefeito pode fazer, o que numa administração municipal, eu sei que só Franca não vai resolver o problema climático do país, mas o que você pretende como prefeito, né, para dialogar com essa área e buscar dar contribuição de Franca para a redução dos impactos aí climáticos que nós estamos vivendo no planeta? Ô, Gilmar, primeiro, a gente tem que entender a gravidade do problema e reconhecer que o problema existe. O primeiro passo para a gente enfrentar qualquer problema é reconhecer a existência. Tem candidato nessa eleição que nega a mudança climática. E tão perigosos quanto os negacionistas explícitos, que são esses que falam que não existe mudança climática, que isso é tudo uma invenção, é os negacionistas enrustidos. Aqueles que até dizem que existe mudança climática, até constatam que alguma coisa não está normal, mas não fazem pouco caso do que pode ser feito. Essa é uma das questões que a gente traz para essa campanha. O clima mudou, e mudou por conta da ação humana. A nossa política tem que mudar também. A gente não pode ter, em plena crise ambiental, com a cidade coberta de fumaça, o tema do meio ambiente, do combate à mudança climática, da transição energética, ela ser um tema marginal na disputa, que poucos candidatos falam. Pelo contrário, qualquer prefeito que for eleito nas eleições vai ter que governar numa situação de anormalidade, de emergência, em que eventos como o que a gente está vivendo agora, estiagens mais intensas, queimadas mais fortes, piora da qualidade do ar, sabe? Elas vão se fazer também presentes. Exato, chuvas torrenciais que também causam prejuízo para a população. Agora, para a maioria dos candidatos, isso não é uma questão prioritária. Às vezes porque isso não ganha tanto voto, porque isso não é tão perceptível, porque a gente tem várias coisas que atrapalham esse debate. Eu tenho muita preocupação com isso, até porque eu sou de uma geração, Gilmar, todo mundo vai ser impactado pela mudança climática, mas eu acredito que a geração mais jovem hoje, ela vê o seu futuro diretamente atrapalhado, tolhido, sabe? Em várias áreas, e inclusive nessa questão climática. Em várias áreas. Eu sou de uma geração que hoje as pessoas pensam se elas vão se aposentar mesmo, se elas vão casar, se elas vão conseguir desenvolver suas carreiras, suas vidas. Vai ter emprego porque elas vão viver num momento de absoluta anormalidade. Crise essa que não foi causada pela nossa geração, mas que a gente está herdando as consequências dela. Na Assembleia Legislativa, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Combate às Mudanças Climáticas, porque essa é uma das pautas mais importantes do nosso mandato. E as duas leis que eu aprovei, não sei se você sabe, elas são voltadas para o combate à emergência climática. Uma é para você incluir a temática de educação sobre a mudança climática na grade da rede estadual de ensino, para que essa juventude e as próximas gerações, elas se conscientizem sobre a realidade que elas vão herdar e o que pode ser feito para combater, mas também uma lei que o Tarcísio vetou, infelizmente, para você criar um sistema integrado entre o governo do estado, a defesa civil, os municípios, como você tem em outros estados, para monitorar e prevenir esse tipo de evento. Agora, as nossas cidades, em regra, elas não estão minimamente preparadas para resistir aos efeitos da mudança climática. Não só, eu acho que a cidade, mas a própria população. Quando você vai fazer uma pesquisa, embora tudo isso que nós estamos vivendo, a questão ambiental aparece numa posição último lugar, muito distante isso tem vários do que na verdade, porque não, apesar de tudo, de cada vez mais intenso todo esse problema, ele ainda não faz parte da preocupação. Isso tem vários motivos, Gilmar. A vida das pessoas ela é tão carente que às vezes a preocupação com o meio ambiente, e foi incutido isso na nossa cabeça, que o meio ambiente é um negócio que a gente não pode intervir. Então, vai acontecer mesmo. Exato, como se a humanidade, principalmente os gestores públicos, não pudessem fazer nada. Essa ideia está errada. A crise ambiental que a gente está vendo, ela tem consequência direta das nossas ações, sobretudo de atividades econômicas que provocam essa crise. Tanto é que eu acho que agora os candidatos, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, as prefeituras que sofreram com toda as eleições estão todas pautadas por conta disso. Esse assunto, porque bateu na porta, já abriu a porta e
E entrou a água dentro da casa das pessoas. Valer. Mas aqui em Franca a eleição também deveria ser pautada por isso. Não é possível que a gente esteja fazendo uma eleição todo dia acordando debaixo de fumaça tóxica, de queimada, e isso não seja uma questão. Como que você faz para resolver? Depende só de Franca? Não. Porque o meio ambiente não conhece fronteiras. O meio ambiente não para na fronteira de Restinga para Franca. E são fronteiras que a humanidade criou. O que você pode fazer? Um plano municipal de arborização, reflorestar a nossa cidade e cuidar melhor, preservar melhor as nossas áreas verdes, os nossos parques, que Franca tem uma política muito insuficiente de preservação das áreas verdes e de revitalização desses parques, sobretudo na periferia. Você tem vários programas, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, programa Cidades Mais Resilientes, que você recebe recursos do governo federal para que você possa preparar a cidade, Gilmar. Porque, independente de quem for eleito, ano que vem a gente ainda vai ter crise ambiental. E você pode ver esse problema e se antecipar para diminuir as consequências dele, ou você pode deixar ele acontecer. Outra questão também importante, Guilherme, que impacta nisso, que é a questão legal, né? O nosso plano diretor, que eu consegui aprovar em 2013, já tem 20 anos. Ali fala de leis complementares, uma série de coisas. A revisão do plano diretor é fundamental. Claro. Porque quando nós que está parado desde aquela época. Porque nós fizemos em 2003 e ele tinha que ser revisto daí 10 anos, e não foi. Já passaram 20, né? E o plano diretor, você vê, nós propusemos o crescimento da cidade para a região oeste, que transformou. Hoje a região oeste é uma cidade de quem chega lá, ali em toda aquela região do Policano, e todos aqueles bairros ali, quer dizer, é uma outra cidade, né? Isso foi motivado por quê? Por um plano diretor que definiu o crescimento para lá. Então, eu acho que pensar também em reformulação do plano diretor, num debate público que leve a isso é fundamental. E como, Gilmar, só para encerrar essa questão, porque você tem várias perguntas, mas além disso, como que a gente consegue preparar a economia da nossa cidade para que ela esteja compatível com esses desafios? Como que Franca pode se tornar como Ribeirão Preto, como São Carlos, por exemplo, que tem parques tecnológicos, tem política de incentivo para a produção de tecnologia verde, por exemplo? Sabe, como que a gente aproveita esse potencial industrial que a gente tem para desenvolver riqueza, gerar novos empregos, cuidar melhor da cidade, valorizar mais o meio ambiente? São grandes desafios. Mas para a gente não perder tempo, porque são muitas perguntas e pouco tempo, uma outra questão que essa é recorrente é a questão da saúde. Sim. Né? Qualquer debate que você for fazer, é isso. E aí o prefeito atual diz que já gasta 34% do orçamento com saúde e a gente não vê os resultados que precisariam ter. A gente tem alguns gargalos importantes. Dentre eles, eu destaco a questão das pessoas que estão esperando cirurgias, pessoas que não conseguem fazer exames médicos porque não têm condição, profissionais especializados, por exemplo, na área de ginecologia e em outras áreas que também têm dificuldade, né? Eu sei que isso que não é fácil resolver esse problema, mas eu te pergunto, o que o seu plano de governo, como é que vocês tratam essa questão e quais são as suas propostas para melhorar o atendimento de saúde para a população que depende do Sistema Único? Todas as pesquisas de opinião, Gilmar, elas apontam que a saúde é a principal preocupação da população de Franca, que não é para menos. Todo ano a gente passa, geralmente naquela época de março, abril, por um problema de pressão na rede de saúde e de falta de leitos, embora os milhões que a Santa Casa recebe de convênios, investimento público, nunca é suficiente para ter a quantidade de leitos, que é muito curioso essa questão. É importante que a gente tenha um hospital público regional para desafogar, porque a gente sabe que Franca também atende várias cidades da região, mas você tem que exigir transparência, como vocês buscaram fazer no governo de vocês, com dinheiro público, um investimento que é feito na Santa Casa, em primeiro lugar. Na Assembleia Legislativa, Gilmar, eu sou vice-presidente da CPI das Santas Casas, porque a gente precisa investigar. As Santas Casas são entidades muito importantes. Em muitas cidades como Franca, o sistema de saúde passa muito por esses grupos, só que você tem que ter transparência e você tem que ter uma boa gestão desses gastos. Hoje, a Santa Casa, ela não faz valer o recurso que ela recebe. É um saco sem fundo de dinheiro público e todo ano está faltando dinheiro. A outra grande preocupação que a gente tem é com essa questão das filas. Eu, como deputado, Gilmar,
A gente recebe todas essas semanas muitas demandas de pessoas em situações que são abomináveis. Você pega pessoas que estão com um cisto no ovário, que elas demoram 3 anos para ser atendidas. Se ela fosse tratada lá no começo, quando ela procurou, isso aí poderia não ser nada. Agora pode ser um câncer. Você pega pessoas que precisam de um tratamento para catarata e que demora 2, 3 anos, que se a pessoa fosse tratada lá no começo, ela poderia evitar um problema. Agora vai ser um problema enorme. Você acha que, então, a aplicação desses 34% do orçamento da prefeitura na saúde, ele não está sendo bem aplicado? Isso é um fato. Onde que está o problema? Isso é um fato. Franca gasta, investe, porque investimento na saúde nunca é gasto, é investimento. Franca investe mais na saúde pública do que é obrigada. Que bom, porque se a gente tem uma demanda, o dinheiro público está feito aí, sobretudo na saúde, que é uma área tão sensível. Agora, é incompatível que a cidade invista tanto na área da saúde, mas ao mesmo tempo persistam tantos gargalos. Você tem um problema aí, principalmente em relação aos especialistas. Você precisa de apoio do governo federal, por exemplo, que tem vários programas que o governo municipal deixa de apostar, como, por exemplo, mais acesso a especialistas do governo federal, que são mais médicos também, que voltou agora com o governo federal, que são programas que auxiliam os municípios a contratar mais médicos para as especialidades. Você tem experiências muito bem sucedidas em outras cidades, em outros países do mundo, como por exemplo o Poupatempo da Saúde, que você cria policlínicas, sabe, que você encurta o período de atendimento, que a pessoa no mesmo equipamento ela pode passar por várias especialidades, pode fazer o seu exame, não precisa ficar se deslocando de um lado ao outro da cidade, por exemplo. Então, hoje é um fato, a prefeitura investe bastante na saúde, mas investe mal, porque esse dinheiro ele não vira um retorno adequado para a população. Você não pode ter um investimento tão acima do mínimo na área da saúde, ao mesmo tempo a população passa tanto tempo à espera de uma fila, não é? E os nossos profissionais da saúde que estão na rede sobrecarregados, sem plano de carreira, em condições precárias, sofrendo com assédio moral, e é quem, naturalmente, a população vai descontar o seu descontentamento naquele profissional. Mas se a prefeitura não dá as condições, o profissional pode fazer muito pouco. É verdade. Guilherme, uma prefeitura, não é? Assim, o olhar tanto o olhar da prefeitura como a destinação do orçamento municipal, a meu ver, deve estar voltado para quem mais precisa. Claro. Não é? A gente tem demandas, como você disse, a gente tratou aqui da área da saúde, que requer, né, investimento e também qualidade e resultados, né? Porque não basta só ter recurso, tem que ter também uma boa gestão que resulte em benefícios e atendimento à população. Um outro tema que é a questão do transporte coletivo. Quer dizer, as pessoas que dependem do transporte coletivo, que não tem outra alternativa, ou vão de pé ou de bicicleta, ou precisa do ônibus para ir trabalhar ou para ir fazer alguma atividade, hoje, Franca vive uma situação de total, assim... descaso. Mas é um descaso. Por que eu digo isso? Que quando eu fui prefeito, nós enfrentamos essa situação, foi uma marca do nosso governo, quando nós criamos a gerenciadora do transporte coletivo, quando nós criamos o Passe Fácil, quando nós obrigamos a concessionar a empresa a construir o terminal central, porque... Sim. Naquela época, você tinha 1 ano de idade, 2, a população esperava o ônibus na Praça 9 de Julho, debaixo de chuva. Né? Quer dizer, então, houve um investimento importante. Só que depois que nós saímos, isso não teve sequência. Eu sei que a realidade do transporte coletivo hoje é outra, também porque você tem outros modais de transporte, mudou, é um perfil diferente. Né? Mas eu queria saber, assim, o que o Guilherme e o seu plano de governo propõem para a gente, vamos dizer assim, trazer um ambiente mais de funcionalidade para o transporte coletivo em Franca que atenda quem mais precisa. Gilmar, se a saúde é a principal preocupação da população, a empresa São José é a segunda. Porque não tem uma pessoa que dependa do transporte público nessa cidade que esteja confortável com o serviço que é oferecido hoje. Isso você pode ir em qualquer ponto de ônibus, pode ir no terminal Ayrton Senna, que a população vai relatar a mesma coisa. A São José ela não passa de fim de semana na maior parte dos bairros. Os horários dela são restritos, principalmente no período da noite, para a população que mora na periferia. O ônibus atrasa, vem lotado, isso tudo às custas de uma das passagens de ônibus mais caras do país. Desde o final do seu governo, você não teve mais nenhuma administração que minimamente se propôs a enfrentar a questão do transporte público. Concessão, Gilmar, você sabe, ela não é um cheque em branco para
empresa. Pelo contrário, a empresa ela recebe a concessão tendo que prestar contrapartidas para a população, como vocês cobraram delas no governo de vocês. Agora, nos atuais governos falta pulso. Pelo contrário, a São José ela faz a população e a prefeitura de refém. Todo ano ela vai lá, ela negocia uma proposta exorbitante para ela conseguir algum aumento, né, no preço da tarifa, apesar do subsídio milionário que a prefeitura já entrega para São José. Eu acho que você tem que rever o contrato da São José. Eu quero revogar o contrato da São José, porque está mais do que claro, qualquer pessoa que se propõe a ser prefeito precisa encarar essa questão. E a população já deu fartas demonstrações de que não está satisfeita com esse serviço, e o Tribunal de Contas e o Ministério Público já deram fartas demonstrações de que o serviço é mal prestado, com irregularidades, como o aviso que o Tribunal de Contas do Estado fez no ano passado. Você precisa encerrar esse contrato e pensar outras maneiras de administrar o transporte público. Aí você me pergunta, o que colocar no lugar? Não é tão simples assim, é claro. Qual é o modelo que eu acredito que para um sistema de transição é o mais adequado? O modelo de Porto Alegre, onde você tem a Carris, ou tinha pelo menos, agora o Melo e o Leite estão vendendo a Carris, né? Mas você tem empresas municipais que elas podem gerir parte do serviço, mas você também abre a licitação para outras empresas privadas. Aí nem ao mesmo tempo você não vai conseguir revogar a concessão da São José no dia seguinte ter uma empresa municipal assumindo a plena gestão, porque é um investimento público, é uma disputa judicial que você vai ter que fazer contra a São José, por exemplo, para revogar o contrato, para, né, não perder o dinheiro público que foi investido ali. Então, eu acredito que seria precipitado a gente falar, vamos municipalizar da noite pro dia. Eu acho que o exemplo de Porto Alegre é um bom exemplo, porque você ganha tempo para fazer uma transição e para ver o que não dá certo, o que dá certo e o que não dá. Se a empresa municipal ela se mostrar melhor, ou se a concessão para outras empresas privadas se mostrar melhor, você tem tempo de fazer isso com segurança, com estabilidade, com sustentabilidade financeira e oferecendo um serviço melhor para a população. Agora, o que não dá, Gilmar, é a gente se furtar de ir para essa briga, comprar essa briga, que é uma demanda da população, que é um sofrimento de quem anda de ônibus na nossa cidade, sabe? Porque é muito difícil, ou porque você tem rabo preso, ou coisa do tipo. Não entendo. De fato, é um desafio. Embora, se você tem vontade política, consegue, nós somos a prova disso. É isso. Nós conseguimos melhorar o transporte coletivo nos meus 8 anos de mandato. Passou a ser uma referência. Claro que a realidade hoje é diferente. Naquela época você tinha um número de passageiros transportados maior do que hoje. Hoje você tem outros modais de transporte, você tem os carros de aplicativo, você tem mais motos, por exemplo. Então, você tem outros concorrentes do transporte coletivo e isso tudo precisa ser pesado, né? Mas você tem também uma parcela importante que não tem isso e que depende do transporte coletivo. E se me permite, Gilmar, a sua primeira pergunta foi sobre a crise climática. Uma cidade que o transporte público não é adequado ou é caro, vai acontecer isso que acontece em Franca hoje. As pessoas preferem pagar a parcela de uma moto ou de um carro, ou fazer um consórcio, ou andar de Uber, do que utilizar um serviço que vai atrasar e que vai deixar ela na mão. Claro. Consequentemente, você vai ter mais automóvel individual na rua. Então, mais o trânsito fica pior, mais acidente, mais risco para a população e mais poluição. Então, também uma medida para você combater as emissões, a crise ambiental, a poluição que a gente vive, é você investir num transporte público de qualidade. Porque se você tiver um sistema de transporte público que funcione, eficiente, limpo, agradável, acessível para a população, ninguém vai querer gastar dinheiro com uma moto se ela tiver um ônibus que pode tirar ela de casa, levar para o trabalho e voltar para casa e poder ir no fim de semana usufruir do centro ou do shopping, se ela tiver essa oportunidade. Claro, não tem dúvida. Ô, Guilherme, você é jovem, né? E aí tem essa questão assim que eu sempre coloco de preocupação, principalmente de uns tempos para cá, né? Das oportunidades para os jovens em relação ao trabalho, principalmente, oportunidades na área educacional, mas principalmente no trabalho. Você mesmo falou agora há pouco, né, que assim, o jovem hoje tem um medo do que vai ser o seu futuro. As profissões que vão acabar, a inteligência artificial, eu estava vendo agora há poucos dias na imprensa que não vai ter mais cobrança de pedágio, porque tem um pedágio eletrônico lá que o carro já vai passar. Então, a tecnologia vai fechando postos de trabalho. Eu sei que não é uma questão só de Franca, mas assim, o que tem no seu plano de governo e como que você pensa, né, em dialogar e encontrar alternativas para dar oportunidades de crescimento, de futuro para a juventude mesmo?
seu slogan é Franca Do futuro. Então, que futuro que você pensa para os nossos Ô, jovens? Gilmar, naturalmente, eu fui candidato a vereador pela primeira vez com 22 anos. Então, um público que sempre se sentiu muito representado pela nossa atuação foi a juventude, porque enxergou em mim uma representação jovem, com ideias novas, que dialogavam com essa faixa etária. E hoje, Franca é uma cidade que não dá oportunidade para a juventude. Tem muitas questões que vão além da nossa cidade. Então, hoje o mundo está numa crise profunda, econômica, ambiental, você vê guerra para todo lado, inteligência artificial, essas desgraças de leis que foram aprovadas de reforma da Previdência, reforma trabalhista. Agora teve uma pesquisa da Folha de São Paulo que diz que alguns anos depois da reforma trabalhista, 70% das pessoas que estão na informalidade preferiam ter carteira assinada, que é o que a gente alertava que ia acontecer em 2017. E hoje eu não vejo perspectiva de me aposentar, como boa parte da nossa juventude hoje não vê perspectiva de se aposentar por conta da reforma da Previdência. Então tem questões que vão além da cidade, mas a cidade precisa ser uma cidade onde as pessoas queiram morar aqui. Eu digo pra você, Júnior, que eu nasci numa cidade muito maior. Eu nasci na maior cidade do Brasil, me mudei pra Franca e quis morar aqui. Porque as pessoas tentam me desqualificar, dizendo que eu não vou conhecer, eu não vou ter sensibilidade pra cidade. Eu não moro em Franca porque eu nasci aqui, eu moro em Franca porque eu escolhi morar. Porque eu poderia terminar minha faculdade, voltar pra São Paulo ou ir pra qualquer lugar do mundo e escolhi viver aqui porque gosto dessa cidade. E porque aprendi a viver bem nessa cidade. Agora, fato é que uma boa parcela da nossa juventude hoje pensa em se mudar de cidade. Pensa em ir para Ribeirão Preto, vai para Araraquara, vai para Bauru, vai para São Carlos, vai para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, porque aqui não vê oportunidade, porque fala, bom, nessa cidade eu não vou conseguir me desenvolver, os nossos artistas vão para outras cidades buscar reconhecimento, porque não tem apoio aqui, os nossos estudantes vão para outras cidades onde eles vão ter oportunidade de desenvolver suas carreiras, porque não tem apoio aqui, e enquanto a gente tiver a nossa política sendo dominada por pessoas que olham para o passado, que falam uma linguagem que a nossa juventude não fala mais, que não falam de emergência climática, que não falam da diversidade, que não falam de oportunidade, que não estão em 2024 com as suas cabeças, aí a cidade nunca vai dar resposta para a juventude. Você tem que ter política de empregabilidade, por isso que a gente está propondo o centro de oportunidades para a juventude, porque é cada vez mais difícil você conseguir o seu primeiro emprego e, sobretudo, um primeiro emprego com dignidade, com carteira assinada. Você tem várias empresas na cidade, Gilmar, que elas estão desenvolvendo tecnologia, estão trabalhando com sustentabilidade, que você pode apoiar essas empresas para que elas se desenvolvam e possam gerar emprego com mão de obra qualificada. Você tem que aproveitar o imenso potencial das faculdades que a gente tem aqui e essa massa de estudantes que a gente tem, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo tecnologia e ter convênios com a prefeitura para que eles possam, sabe, ajudar a prefeitura na prestação dos seus serviços públicos. Você tem que ter política de lazer e de cultura. Conhecer, de fato, os potenciais que a cidade tem. Sem dúvida. Porque Franca a vocação da cidade. Franca é uma cidade com essa cultura do empreendedorismo, né? Talvez assim, pela própria história do setor calçadista, claro. A maioria das fábricas surgiram num fórum de grandes fortunas, foram trabalhadores que se tornaram proprietários. Quem estuda a história da indústria de calçado de Franca vai ver que muitos industriais de hoje trabalharam em fábricas. Hoje que Franca é um dos principais polos de e-commerce do Brasil e você não tem uma política municipal para facilitar, para apoiar. Conhecer essa realidade, mapear isso, ver os potenciais existentes, eu acho que é uma necessidade que eu vejo em Franca. Quem vencer a eleição tem que pensar em ter um diagnóstico claro das potencialidades para poder trabalhar de fato no que pode trazer resultados. Você falou da cultura, por exemplo, né? Eu acredito que também, eu vi rapidamente pelo seu plano de governo, mas eu queria também que você abordasse um pouco sobre esse tema que também dialoga com toda a cidade, mas principalmente com a juventude. Hoje a política cultural de Franca ela é centrada na FEAC. A FEAC ela não administra minimamente a política cultural de Franca. Isso é um fato. FEAC, a maior parte do seu... Primeiro que é uma falta de transparência absurda. É uma caixa preta a FEAC hoje. E ela não... boa parte do seu recurso ele é investido para a área do esporte e lazer, e ainda assim com muitos gargalos e quase nada sobra para a cultura.
Então, quem é artista nessa cidade sabe onde que o calo aperta. E a dificuldade que é para você ter acesso a um edital, que você não tem um mínimo apoio para que esses artistas possam desenvolver os seus projetos. Você não tem sequer uma Secretaria de Cultura, Gilmar. E Franca é uma cidade, isso que me despertou mais atenção desde que eu cheguei aqui, com muitos talentos artísticos, nas mais diversas áreas. Você tem escritores fantásticos, Franca é a cidade do Carlos de Assunção, você tem pessoas como a Maria Goretti, você tem artistas do teatro, das artes plásticas, circenses, que não têm apoio por parte do poder público. E quando você fala em investir na cultura, outro dia saiu uma matéria que Cris Cortez quer retomar o carnaval. E as pessoas avacalhando lá, por que você vai investir no carnaval? Tem que investir nisso, naquilo outro. É claro que você tem que investir. Quem vê o nosso plano de governo, como você leu, Gilmar, pode ver muitas propostas nossas para a área da saúde, da educação, da ciência social. Mas isso não é contraditório com você apoiar a cultura. O carnaval é a maior expressão da cultura popular brasileira e que gera emprego, movimenta a economia, mantém viva a raiz da cultura popular do Brasil. O carnaval é uma festa popular, democrática e periférica, e que a interrupção do carnaval prejudica a economia, prejudica o emprego de muita gente e prejudica o divertimento, que também é direito da população. Tratamento diferenciado, porque quem tem dinheiro não tá nem aí com o carnaval, porque pode ir ou vai para outra cidade, ou vai para o rancho, ou vai para não sei onde, mas a população que fica aqui, eu sempre tive esse mesmo pensamento, tanto é que nos meus 8 anos de mandato, a gente criou o Carnaval Popular. Nós só não fizemos um ano Carnaval de Rua porque não tinha recurso. Como diz os Titãs, né, naquela música, Gilmar, as pessoas não querem só comida, as pessoas querem comida, diversão e arte, porque a vida não é só você ter acesso ao posto de saúde, educação. Mas não fazer o Carnaval é tratar a população de forma diferenciada, é excluir o preconceito que você sempre teve contra essa maldição cultural. Preconceito. O que a gente propõe de maneira muito sintética? Precisamos criar a Secretaria Municipal de Cultura para você ter um ente de fato capacitado, com pessoas do setor, para pensar a política cultural. Temos que instalar lá na FEAC um escritório de apoio ao artista para auxiliar os nossos fazedores de cultura na elaboração desses editais. Precisamos retomar o carnaval, precisamos ter editais específicos de financiamento para a cultura da periferia, o rap, o hip hop, o funk, e você precisa realizar ou retomar uma série de eventos culturais na cidade que foram interrompidos. Feira do Livro, Semana do Teatro, expandiu Águas de Março. É só você ter uma ideia, nós vamos completar 2 séculos. Qual que é a programação para essa data simbólica de Franca? Isso eu já comentei. Assim, qual que é a programação? Se eu tivesse na prefeitura, já tinha lá uma comissão organizadora. Não sei se tem, pode até ser que tem aqui. Não tem. Mas eu não vi. Quer dizer, é uma data simbólica. São 2 séculos, né, que Franca vai completar agora no dia 28 de novembro. É uma data que deve ser comemorada para valorizar a nossa história, um povo que não conhece o seu passado, Gilmar, não consegue se entender no presente, muito menos se projetar no futuro. Mas, Guilherme, e é o que essas pessoas querem. É verdade. Mas, assim, o seu plano de governo tem muitas propostas. Mais de 260. São 2 perguntas. Elas cabem dentro do orçamento, considerando que Franca é uma cidade que não tem uma receita compatível, vamos dizer assim, com o tamanho da cidade, principalmente no porte do estado de São Paulo. Eu queria te ouvir sobre isso e queria também, engatando essa pergunta, sobre o orçamento participativo. Porque, assim, quando nós estávamos no governo aqui, nós implantamos o orçamento e a população, apesar de que nós tínhamos poucos recursos para investimento, mas esses recursos de investimento, nós fizemos as plenárias nos bairros e implantamos um modelo que depois acabou. E a nossa lei orgânica obriga que por ocasião da elaboração do orçamento municipal, tem que ter a consulta da população e tudo. Inclusive eu e a Bel fomos os autores dessa emenda, né, que está lá na lei orgânica, mas que depois que nós saímos do governo virou letra morta. Então, cabe as propostas no orçamento e como é que você pretende discutir o orçamento com a população? Gilmar, em primeiro lugar, Franca tem uma arrecadação baixa. O orçamento para o próximo ano está ali na casa de 1 bilhão e 600 milhões. Para a população comum, isso parece muito dinheiro, mas isso está muito abaixo da arrecadação de cidades, inclusive menores que Franca. Em primeiro lugar, você foi prefeito, você sabe, você tem que ter a intenção de fazer. Quando o prefeito já chega de antemão, falando, eu não vou fazer isso porque não vai dar certo, eu não vou me propor a rever o contrato com a São José, a corrigir a situação da Santa Casa, a aumentar o salário dos servidores, a fazer plano de carreira, aí ele não vai nem procurar por onde. Eu acho que você pode ter 2 posturas quando você está numa posição de gestão.
situação. Você pode ser um gestor de crise, só vendo a situação passar sem fazer nada, ou você pode ser uma pessoa proativa, que luta para trazer um investimento e para aplicar. Não tem segredo no orçamento público, né, Gilmar? Em primeiro lugar, você precisa buscar convênios e parcerias com o governo federal, com o governo estadual, com o BNDES. E hoje, por falta de articulação política e por um viés ideológico do prefeito, ele deixa de arrecadar com convênios com o governo federal. Isso a gente fez essa pesquisa, milhões de reais que podiam estar sendo investidos na Cidade Franca. Em segundo lugar, tem que cobrar a dívida ativa. Começando pelos grandes devedores, você tem uma pesquisa que a gente fez esse levantamento, que cerca de só os grandes devedores, quem tem multas mais robustas, quem tem dívidas mais robustas ali paradas na vara da Fazenda Pública, você consegue arrecadar cerca de 30 milhões de reais, que é um bom dinheiro para você poder fazer as políticas públicas. Você precisa ter medidas de justiça social para você corrigir desigualdades na cidade. Então você precisa cobrar menos de imposto de quem ganha menos, por isso que a gente propõe isentar a cobrança do IPTU para quem ganha até 2 salários mínimos, e você tem que combater um problema gigantesco que a gente tem na cidade, que é o da especulação imobiliária. E como desde o seu governo não se atualiza o plano diretor, Franca virou a cidade da especulação imobiliária. Você tem terrenos baldios enormes que estão lá sem ter uma cobrança progressiva do IPTU, sem ter edificação compulsória, enquanto você tem gente que está dormindo na rua, e só para as pessoas ganharem dinheiro, para poder vender mais caro esse terreno, e você tem que fazer o que a lei obriga. E, em último lugar, se você não desenvolve a economia da cidade, a arrecadação vai ser sempre baixa, Gilmar. Então, por que a arrecadação hoje ela é inferior proporcionalmente do que a gente tinha em anos anteriores? Porque a economia da cidade está indo ladeira abaixo, por conta da crise da indústria. Então, se você não tiver política para incentivar a economia da cidade, para incentivar a diversificação da economia, seja através da reindustrialização, seja através de apostar nas empresas de tecnologia que a gente tem, como a gente falava, na tecnologia do futuro, na sustentabilidade, aí a arrecadação do ICMS, que é uma boa parte do que o Estado repassa para o município, vai ser sempre insuficiente. Então você não pode ver a situação passando e falar, não tem dinheiro, não vamos fazer nada, vamos morrer todos desse jeito. Você tem que ir atrás, buscar, lutar e ter por onde. E por fim, concordo plenamente. Eu acho que o orçamento participativo ele foi um avanço dos governos progressistas. A população tem que ter a compreensão, até para você falar, por exemplo, para os servidores municipais, se for o caso, olha, a prefeitura não pode dar um reajuste desse tipo, embora fosse a intenção, e você negociar com a categoria. Não é o que acontece hoje. Hoje o prefeito vai lá e fala, não abre porta para o diálogo, os servidores quase sempre têm que recorrer à greve, à paralisação, à mobilização, porque a prefeitura não tem uma postura de diálogo, pelo contrário, o prefeito trata o servidor na base do assédio moral, na base do isolamento, na base da pressão, da perseguição. Então, se a população ela tem o domínio, o conhecimento sobre o orçamento e ela pode, junto com a prefeitura, definir para onde que o recurso vai, fica mais fácil, inclusive, para você justificar quando tal coisa não for possível fazer. Você dividir a responsabilidade com o povo do que é possível e do que não é possível fazer. Verdade. Bom, Guilherme, nós estamos chegando no final aqui. Mas já, tão rápido. Teria muita coisa para ser discutida ainda, mas... E se deixa ficar eu e você tricotando aqui, né, Gilmar? A gente ficaria aqui um bom tempo. Mas eu queria passar para você, para suas considerações finais. É o momento de você pedir o voto, né? Que eu tenho falado para todos que vêm aqui. Agora é a hora de você pedir o voto naquela câmera. Oi, Gilmar, eu quero agradecer primeiro, você é um excelente entrevistador, foi um excelente prefeito, e a todo mundo que está acompanhando a gente também. Eu acho que a gente está numa eleição muito decisiva para o futuro de Franca e do Brasil. Primeiro que a gente ainda tem um problema aí no nosso país, que é essa presença dessa força atrasada do bolsonarismo, do ódio, e Franca não é um lugar que está indiferente a isso. Se o PL elege uma prefeitura aqui, o Bolsonaro teve aqui algumas semanas atrás. Qual que era a tônica do discurso? Precisamos eleger o João Rocha aqui, porque para ele ajudar o Bolsonaro, ajudar a nossa turma a voltar para a presidência. Então, Franca tem essa eleição vai dizer respeito um pouco, assim como a de outras cidades, ao futuro do nosso país, mas sobretudo da cidade. Tenho dito, Gilmar, que no ano em que Franca completa 200 anos, infelizmente pouca gente sabe disso, por conta da falta de disposição da prefeitura em preservar a nossa memória, em contar a nossa história, a gente está diante de uma disputa entre passado, presente e futuro. Quem representa o passado nessa eleição é o João Rocha, e ele ajuda a gente com esse discurso, porque ele só fala da época em que ele foi vice-prefeito, que você foi vereador, lá em 89. Ele tem com a cabeça parada 4 séculos atrás. Isso não é uma questão etária, porque a Bel, minha vice, foi eleita vereadora junto com você no mesmo ano em que ele foi eleito vice-prefeito. Mas o mundo muda. Você precisa falar dos novos desafios que a gente tem. Ele ainda fala de 89. Você tem o Alexandre, que por excelência é a alternativa do continuismo, de manter
manter Franca do jeito que tá. Então, tudo assim, sem sal, a cidade sendo administrada a toque de caixa, fazendo uma reforma aqui, outra cidade a colar, outra reforma a colar, mas sem você ter um plano para o desenvolvimento da cidade. E modestamente, eu acho que a nossa candidatura é a única que pode representar o futuro. Seja pela nossa idade, seja pelas ideias que a gente defende, seja porque a gente é o único das principais candidaturas que estão colocadas que representa uma novidade, que dialoga com a juventude, que não é uma figura carimbada da política. E por isso a nossa candidatura também é a única, na minha visão, que é capaz de tirar o bolsonarismo do segundo turno, tirar o João Rocha do segundo turno e no segundo turno ganhar do Alexandre. Então, para que as pessoas ajudem a gente a cumprir essa dupla tarefa de olhar para o futuro da nossa cidade e não deixar que a cidade seja entregue para o passado, eu peço para todo mundo votar 50 nessas eleições. Olha, queremos agradecer o Guilherme E peço seu voto Cortez também, viu, Gilmar? por participar aqui do Notícias de Franca. Ele é o quinto dos entrevistados, né? A gente convidamos todos os candidatos que estão disputando a eleição. Fizemos também antes uma bateria com pré-candidatos a vereador. Inclusive alguns do PSOL estiveram aqui e gravaram, né? É a contribuição do portal Notícias de Franca. E o Theo Maia me pediu para agradecer a sua presença. Ele não pôde estar aqui. O Theo um abraço para ele. Bastante envolvida com as questões de Franca, foi vereador, né? E tem um entendimento e principalmente um compromisso social. Então ele agradece também a sua disposição de vir aqui, de participar, e nós agradecemos e desejamos sucesso para você. Eu sei que a empreitada não é fácil, eu já passei por isso, né, na minha vida. Não é fácil ser candidato e muito menos ser prefeito, né? Mas você é jovem e tem energia. Então, sucesso no seu trabalho e parabéns pelo seu plano de governo. Obrigado, Gilmar. Ótima série de entrevistas para vocês. Obrigado.